Olá a todos, bem-vindos ao Zona de Reunião. Vamos agora para a nossa aula de Estatuto dos Militares, dos Direitos, enumeração, da seção 1, né? São direitos dos militares. A garantia da patente em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a elas inerentes, quando oficial, nos termos da Constituição. O provento calculado com base no soldo integral do posto ou graduação que possuía quando da transferência para a inatividade remunerada, se contar com mais de 30 anos de serviço. O provento calculado com base no soldo integral do posto ou graduação quando, não contando 30 anos do efetivo serviço, for transferido para a reserva remunerada ex officio por ter atingido a idade limite de permanência em atividade no posto ou na graduação ou ter sido abrangido pela cota compulsória. Nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação específica. A estabilidade quando praça com 10 ou mais anos de tempo de efetivo serviço, o uso das designações hierárquicas, a ocupação de cargo correspondente ao posto ou à graduação, a percepção de remuneração, a assistência médica hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento da aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários. Ou seja, toda assistência médica hospitalar. O funeral para si e seus dependentes, constituindo-se no conjunto de medidas tomadas pelo Estado, quando solicitado desde o óbito até o sepultamento condigno. A alimentação, assim entendida como as refeições fornecidas aos militares em atividades. Continuando, o fardamento constituído-se no conjunto de uniformes, roupa branca e roupa de cama, fornecida ao militar da ativa de graduação inferior a terceiro sargento, e em casos especiais a outros militares. A moradia para o militar em atividade compreendendo de alojamento e organização militar quando aquartelado ou embarcado, ou seja, morando a bordo. Habitação para si e seus dependentes em imóvel sob responsabilidade da União, de acordo com a disponibilidade existente, é o famoso PNR. A J foi revogada, não nos interessa. E a constituição de pensão militar. Promoção. A transferência a pedido para a reserva remunerada. A transferência a pedido é uma coisa interessante que até eu mesmo descobri há pouco tempo, que quando você faz 30 anos de efetivo serviço, você tem que fazer o requerimento para pedir para ir para casa, senão você vai continuar até que a idade limite, até que seja apanhado na idade limite. Aí sim você vai por ex officio. Caso contrário, não pensam que 30 anos é automático, que não é. As férias, os afastamentos temporários, os serviços e as licenças, também faz parte dos direitos. A demissão e o licenciamento voluntários. O porte de arma quando oficial em serviço, ativo ou em inatividade, salvo nos casos de inatividade por alienação mental ou condenação por crimes contra a segurança do Estado ou por atividades que desaconselham aquele porte. Então os oficiais já têm automaticamente o porte de arma. E as praças com restrições impostas pela respectiva Força Armada. Nem toda praça pode ter, não é automático praça ter porte de arma. E outros direitos previstos em lei específica. O oficial que contar com mais de 30 anos de serviço após o ingresso na inatividade terá seus proventos calculados sobre o soldo correspondente ao posto imediato, se em sua força existir em tempo de paz posto superior ao seu. No caso de almirante de esquadra, não tem, porque não tem tempo de guerra, então, por exemplo, o almirante de esquadra vai ser calculado em cima do seu próprio posto. Mesmo que o outro corpo, quadro, arma ou serviço, se o ocupante do último posto da hierarquia militar de sua força, em tempo de paz, o oficial terá os seus proventos calculados, tornando-se por base o soldo de seu próprio posto, acrescido de percentual fixado em legislação específica. Foi o que eu falei. Se um almirante de esquadra for para a reserva, ele receberá os seus proventos em cima do seu próprio posto, tendo em vista que o posto de almirante, que é imediatamente acima dele, só existe em tempo de guerra. Então ele não será agraciado com esses proventos. Os subtenentes e suboficiais, quando transferidos para a inatividade, terão seus proventos calculados sobre o soldo correspondente ao posto de segundo tenente, desde que contém mais de 30 anos de serviço.
As demais praças que contêm mais de 30 anos de serviço, ao serem transferidas para a inatividade, terão os proventos calculados sobre o soldo correspondente à graduação imediatamente superior. São considerados dependentes do militar a esposa, o filho menor de 21 anos ou inválido ou interdito, a filha solteira desde que não receba remuneração, o filho estudante menor de 24 anos desde que não receba remuneração, a mãe viúva desde que não receba remuneração, o enteado, o filho adotivo e o tutelado nas mesmas condições anteriores do 2, do 3 e do 4, a viúva do militar, enquanto permanecer neste estado, e os demais dependentes mencionados nos itens 2, 3, 4, 5 e 6 deste parágrafo, desde que vivam sob a responsabilidade da viúva. A ex-esposa com direito à pensão alimentícia, estabelecida por sentença transitada em julgado, enquanto não contrair novo matrimônio. Então, não casou, ela tem direito. São ainda considerados dependentes do militar desde que vivam sobre sua dependência econômica, sob o mesmo teto e quando expressamente declarados na organização militar correspondente. A filha, enteada e o tutelado nas condições de viúvas, separadas judicialmente ou divorciadas, desde que não recebam remuneração. A mãe solteira, a madrasta viúva, a sogra viúva ou a solteira, bem como separadas judicialmente ou divorciadas, desde que em qualquer uma dessas situações não recebam remuneração. Os avós e os pais, quando inválidos ou interditos, e respectivas cônjuges, desde que não recebam remuneração. O pai maior de 60 anos e seu respectivo cônjuge, desde que não recebam remuneração. E o irmão, o cunhado e o sobrinho, quando menores ou inválidos ou interditos, sem outro arrimo. A irmã, a cunhada e a sobrinha solteiras, viúvas, separadas judicialmente ou divorciadas, desde que não recebam remuneração. O neto, órfão, menor, inválido ou interdito. A pessoa que viva no mínimo 5 anos sob sua exclusiva dependência econômica, comprovada imediatamente justificação judicial. A companheira, desde que viva a sua companhia há mais de 5 anos, comprovada por justificação judicial. E o menor que esteja sob sua guarda, sustento e responsabilidade mediante autorização judicial. O militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar de seu superior hierárquico poderá recorrer ou interpor pedido de reconsideração, queixa ou representação segundo regulamentação específica de cada força. O direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá, em 15 dias ocorridos a contar do recebimento da comunicação oficial, quando o ato que decorra de inclusão em cota compulsória ou de composição de quadro de acesso, e em 120 dias nos demais casos. O pedido de reconsideração, a queixa e a representação não podem ser feitos coletivamente. O militar só poderá recorrer ao judiciário após esgotado todos os recursos administrativos e deverá participar desta iniciativa antecipadamente à autoridade que estiver subordinado. Então, para colocar na justiça mesmo lá fora, como dizem, né? Só depois de ter esgotado todos os recursos internos, mesmo assim ele deverá informar o comandante. Os militares alistáveis são elegíveis atendidas as seguintes condições. No caso de eles são elegíveis, no caso a concorrer a algum cargo, algum cargo político, no caso. Se contar menos de 5 anos de serviço, será, ao se candidatar ao cargo eletivo, excluído do serviço ativo mediante demissão ou licenciamento ex officio, ou seja, menos de 5 anos ele vai de baixo. Se em atividade com 5 anos ou mais de efetivo serviço, será, ao se candidatar a cargo eletivo, afastado temporariamente do serviço ativo e agregado, considerado em licença para tratar de interesse particular. Se eleito, será, no ato da diplomação, transferido para a reserva remunerada, percebendo a remuneração que fizer jus em função do seu tempo de serviço. Mais de 5 anos, então, ele é licenciado, né, com prejuízo do pagamento, licença para tratamento de interesse particular. E se ele for eleito, ele vai para a reserva remunerada recebendo em avos, né? Bem, com isso nós terminamos a parte de enumeração e até a próxima.